esse trabalho de ajustar a nossa atenção. Na visão budista, a atentividade, o exercício da atenção, o exercício do foco, da concentração pelas práticas meditativas. E nas tradições cristãs, a vigilância. Esse ajuste da atenção e para priorizar a voz da consciência, esse ajuste tem que ser permanente. Vamos julgar num certo dia, ou de acordo com a circunstância em que estejamos inseridos, ínsetas, que a voz da consciência seja aquilo que nos propele, que voz não é literal, não é? É um padrão mental, aquilo que nos propele a um determinado gênero de ação. Numa outra situação, podemos ser propelidos a uma atitude diametralmente oposta. Ou entre os dois extremos, uma gama infinita de possibilidades de gradação entre esses dois extremos, só para falar, por exemplo, entre o polo mansuetude e agressividade da indignação justa. Mas quando nós combinamos esses pares de opostos com outros pares de opostos, imaginemos, numa mesma situação, nós podemos considerar isso para sermos didáticos. É um trabalho para a vida toda. Se a transcendentalidade é a mais complexa das funções humanas, teria que ser muito difícil. Mas o que nós ganhamos a cada passo compensa esse esforço. Não é só um chegar a um estado de iluminação hipotético para a condição humana. Existe mesmo? O que seria isso? O que significa para cada pessoa? Lex Rickson, um autor americano, considerou que existiria um grau de iluminação para qualquer pessoa. Só que, obviamente, de acordo com o estágio evolutivo dessa pessoa, esse estado de excelência espiritual vai ser diferente. Vai ter um tom idiosincrático, vai ter uma cor mental personalíssima. Voltando, além desse par de oposto, ou pares de opostos, de agressividade e mansuetude, vamos colocar outro. Compaixão e distanciamento emocional, não psicopatia. Porque aí seria empatia e psicopatia. Não quero falar da empatia, porque devemos ter sempre. Embora ela possa ficar em segundo plano quando percebemos que a nossa empatia não vai ajudar muito numa certa situação. Devemos continuar tendo contato com empatia, porque só não tem empatia quem é psicopata, mas podemos colocar no segundo plano para colocar, por exemplo, a razão responsável de administração operacional numa certa situação emergencial, que nos demanda uma iniciativa também imediata, por isso mesmo. Outro par de opostos. Então, compaixão e distanciamento emocional. Muitas vezes temos que nos distanciar emocionalmente para que possamos ser efetivos de modo fraterno. Porque o distanciamento emocional parece que implicar que nós não estamos sendo humanos, afetuosos. Imaginemos um cirurgião ou uma cirurgiã. Como essa pessoa vocacionada, vamos imaginar um cirurgião em sua essência, de alguém que não só tem proficiência intelectual e técnica, acadêmica e profissional para executar a sua dificílima tarefa, com uma equipe, às vezes mais de um cirurgião, isso é comum numa sala de cirurgia, creio que seja uma prática, porque um dos cirurgiões, ou o cirurgião, ou a cirurgiã chefe pode ter algum mal-estar e imediatamente o outro assume, ou a outra cirurgiã assume as responsabilidades mais graves relacionadas à condução daquele momento da intervenção cirúrgica. Como esse profissional, ainda que seja não só muito proficiente, mas muito humanitário, realmente muito vocacionado, vocacionada, uma pessoa de bem e ali com a satisfação de servir e dar o seu melhor àquele ou àquela paciente. Como vai fazer isso se estiver movida de compaixão e não com um certo distanciamento emocional que permita que essa pessoa haja com frieza? Frieza nesse sentido, frieza técnica, analítica, de, por exemplo, perceber que há uma questão, vamos imaginar, uma
uma hemorragia inesperada. Como estancar essa hemorragia? O cirurgião ou a cirurgiã terá que fazer uma abstração da situação, uma abstração da sua natural empatia com o outro ser humano para providenciar com clareza todas as diligências que devam ser imediatamente ali, todas as iniciativas que devem ser diligenciadas para que seja revertido o quadro potencialmente letal. Só para falar de um tipo de emergência que pode surgir. Prestemos atenção que falamos de só 2 pares de opostos. Numa situação, por exemplo, pública, estamos numa festa, estamos numa situação profissional que envolva muita gente. Agressividade e mansuetude. Precisamos, às vezes, ser agressivos. Lembremos do nosso Senhor Jesus com um chicote na mão, revirando as bancas da conveniência, de todos os gêneros de conveniência do Templo de Salomão. Às vezes precisamos ser mansos, nos distanciar do ego e a sua raiva, o ego e seus caprichos, viver a serenidade e deixar estar as coisas como estão. Deixar estarem como estão. Por exemplo, para usar as 2 flexões, o singular e o plural. E o outro par de opostos, compaixão e distanciamento emocional. Agora imaginemos vários pares de opostos, nós podemos escolher o infinito aqui, de vivências de sentimentos, de valores. E todos esses têm que estar entrelaçados em combinações, as mais variadas, são infinitas possibilidades e combinações, para que num certo momento uma pessoa esteja numa escolha singular, nunca mais vai se repetir. Ela, mesmo que mantivesse, que isso é simplesmente utópico, o mesmo perfil psicológico ano sobre ano nem é devido, algumas pessoas veem isso como utopia, por isso falei utopia, isso não é bom, isso é uma fantasia perigosa. Serei sempre a mesma pessoa, como se fosse bonito isso, não, nós temos que dizer, nunca serei a mesma pessoa, vou me melhorar como pessoa. Temos que assumir compromissos com seriedade e estar dispostos a dar saltos de consciência quando isso nos for proposto pelas reverberações da divina vontade. Então, imaginemos com um mesmo perfil psicológico, mas de acordo com os humores do ambiente, com as superveniências, intercorrências. Alguém surta no ambiente, como devemos nos comportar? Alguém está sendo agredido, ofendido gravemente no ambiente em que estamos. Qual o nosso grau de responsabilidade para agir ou não agir? Qual o nível de relação que temos com a pessoa que está sendo ofendida ou principalmente com a pessoa que é ofensora? Ou se nós nos sentimos chamados pelos desígnios divinos, pelo Rei de Deus e sua justiça, a agir ainda que sejam estranhos. Não só o indivíduo atacado, como aquele que é o agressor. Qual é o nosso grau de chamado a agir? Há personalidades que concluem claramente que não devem intervir em situações que não lhe digam diretamente respeito, mas isso que soa uma atitude extremamente civilizada pode ser simplesmente o engessamento na indiferença da conveniência social. Uma pessoa muito educada e polida pode ser apenas isso, polida. Está apenas o cálculo da conveniência e do interesse pessoais. Isso está longe, mas muito longe da autêntica espiritualidade. Isso é o anverso da autêntica espiritualidade, isso é hipocrisia social e religiosa. Mas há momentos em que somos, pela própria voz da consciência, conclamados a ficar mansos, a nos asserenar. Como, por exemplo, na situação de família muito íntima em que 2 pessoas começam a entrar num certo conflito, entram num conflito diante de nós e nós sabemos, esse é o momento dessas pessoas resolverem isso sozinhas e eu vou me distanciar. Elas apenas vão pedindo que eu me afastasse, eu tenho que me afastar. Mas em uma situação muito similar, nós podemos sentir o inverso. Está acontecendo na minha frente porque eu tenho que intervir.
porque eu sou pai, porque eu sou mãe, porque eu sou irmão, porque eu sou irmã, porque eu sou filho, porque eu sou filha. Quaisquer dessas posições podem nos chamar à situação. E se não houver nenhuma ligação consanguínea, o chamado pode ser mais forte ainda, porque a pessoa não está movida de paixões instintuais animais. Porque as paixões da consanguinidade têm um traço de selva, que nós sacralizamos na condição humana, mas que podem precisar ser rompidos, como nos casos extremos trouxemos aqui de Francisco de Assis. Exercitar a prática da oração, da meditação, da reflexão sobre quais são seus princípios diretrizes, quais são aqueles princípios que estão balizando o seu comportamento. O que você considera prioritário numa certa emergência de destino, uma circunstância em que você está ali, de repente, inserido, ou como se fala no vernáculo, caiu de paraquedas numa situação que você não pediu. Mas que paraquedas providencial, não é? E você então vai virar um para-raio da raiva alheia, ou você vai se transformar num comutador, num transformador de energias, e a energia destrutiva do ambiente ser transformada numa energia construtiva, resolutiva, tranquilizadora, esclarecedora, consoladora. Ou ainda, aquela que faz a segmentação do que já está fragmentado e está havendo uma turbulência exatamente porque duas pessoas estão forçando estar em interação. Não é isso que as pessoas fazem apartando brigas? Se alguém quiser uma exemplificação bem grosseira disso. Então, às vezes, quando nós vamos ajudar uma dupla em litígio, nós podemos estabelecer exatamente a melhor forma de essa dupla se afastar, e não só um casal. Duas pessoas estão em conflito, duas comunidades, às vezes os pactos que encerram guerras são pactos estabelecidos com critérios diplomáticos delicadíssimos, a estabelecer aquela linha tenuíssima, aquela fronteira entre os interesses dos dois lados litigantes, para que haja um atendimento aos dois lados concomitantemente, sem que nenhum dos dois lados seja ou se sinta prejudicado. Não é verdade? Isso acontece no dia a dia.